Olá pessoal, estamos com uma entrevista hoje com a missionária Maria José. Amém. Graça e paz a todos. Deus esteja conosco nessa entrevista, no nome de Jesus. Comecei a minha carreira na fé aos 15 anos. E foi quando eu conheci Jesus pela primeira vez. Eu aceitei Jesus na igreja do Evangelho Quadrangular, né? Pastor Marcos Regis. Então, assim, foi meu primeiro pastor na minha carreira de fé. Então, para mim foi uma honra conhecer esses homens de Deus, Mário de Oliveira. Então, foi aonde que eu conheci o Evangelho. Olha, eu sei que as suas pregações é um manto diferente e que Deus te dá e você anota em sonhos também. Como é que é essa experiência? Olha, para mim é algo assim novo, não é algo muito. É algo novo, é algo que eu tenho buscado do Senhor, porque o que eu mais busco do Senhor é a interpretação da palavra. Entendeu? Muitas pessoas buscam vários tipos de dom na Bíblia, mas o que eu sempre peço a Deus é a revelação da palavra. Eu gosto de ler a Bíblia e entender o que eu estou lendo. E às vezes o Senhor me fala assim, através de uma mensagem de outras pessoas pregando, através daquilo o Senhor me traz uma revelação aonde que eu vou. Por esses dias mesmo, um exemplo, o Senhor hoje me falava comigo sobre humilhação, né? Que o humilhado, ele tem dia e hora de ser exaltado. A pessoa hoje está no vale da humilhação, então aí o Senhor vai me dando essa ministração, né? O dia da humilhação, né? E aí o Senhor também fala que o exaltado, ele tem dia e hora de ser abatido, né? E o soberbo Deus rejeita. Aí através de uma simples frase, de simples palavras, o Senhor traz a revelação de algo na minha vida. Então assim, é dessa forma que saem as pregações a qual o Senhor quer que fale. Queria saber sobre suas filhas, sobre netos, sobre seu casamento. Amém. Hoje eu posso dizer assim que eu estou numa fase de muita felicidade, muita alegria. Teve muitas provas, muitas lutas, principalmente porque eu sempre criei as minhas filhas, ensinei elas o caminho que se deve andar. Sempre busquei para que sempre estivesse na presença de Deus, buscando, orando e tudo. Mas assim, você ensina. Mas se Deus tem algo que ele não impede, é a decisão da pessoa. Porque Deus, ele quer que as pessoas sirvam a ele de livre e espontânea vontade, não de livre e espontânea pressão. Então, assim, eu sempre levei, mas eu nunca pressionei a servir o Senhor. Mas eu sempre dizia a elas. Então, hoje, o momento para mim é um momento de muita felicidade de ver as minhas filhas hoje indo para a igreja, né? E falando, mãe, nossa, como que a senhora nos ensinou, a maneira que a senhora nos fez enxergar que hoje nós precisamos do Senhor. Isso para mim é a coisa mais linda, né? Ver os meus netos, meu esposo, ver as minhas filhas trilhando um caminho de bênção, trilhando um caminho de paz e hoje verdadeiramente na presença de Deus. Isso para mim é maravilhoso, mas não foi fácil. Tem algo assim na sua vida que foi difícil, mas você conseguiu? Amém. Várias coisas, porque tudo na minha vida nunca foi fácil. Nunca consegui algo fácil, nunca veio nada fácil nas minhas mãos. Tudo que veio nas minhas mãos foram coisas que o Senhor me mostrava através de sonhos, através de muito esforço, muita luta, muito choro, muita lágrima, porque hoje eu cheguei a um ponto da minha vida em dizer que eu sei o que é prova, sei o que é deserto, sei o que é solidão, sei o que é ser humilhada, sei o que é ser desprezada, sei não ter ninguém ao meu lado e somente um Deus que pode todas as coisas. Porque eu tive uma fase na minha vida a qual assim eu não cheguei a passar fome, mas eu tive um momento na minha vida que eu passei muita necessidade, muita necessidade. Mas eu nunca questionei com Deus o motivo do qual estava passando. Porque muitas coisas que vêm em nossa vida não é coisas que o Senhor nos dá, mas é coisas que com as nossas atitudes nós buscamos aquela coisa ruim para nós. Porque no começo nós achamos que tudo que aos nossos olhos é perante está tudo muito bom.
Mas o Senhor fala que nós fazemos o plano, mas é Ele que dirige os passos. E muitas das vezes, por eu não saber esperar no Senhor, não saber o momento certo de fazer as coisas no Senhor, eu tive atitudes errôneas, fiz coisas que acarretaram lágrimas, dores e choro, mas o Senhor entrou com a providência dele porque Ele é um Deus misericordioso. Mas eu já tive muito, porque tive um tempo da minha vida que eu fiquei exilada, totalmente exilada num lugar no interior, exilada de tudo. O lugar que eu ia frequentar a igreja era muito longe. Crianças, minhas filhas nunca tiveram assim o conforto que hoje os filhos, os netos têm. Mas eu dou graças a Deus e através disso eu faço elas reconhecerem. Dê valor às coisas. Porque vocês sabem que outrora vocês não tinham tantas coisas igual vocês têm hoje. Dê valor. Algo também na minha vida. Certa vez eu morava numa casa que era dos meus pais, na verdade, era dos meus pais. Vou dizer algo que talvez possa até chocar um pouco as pessoas. Muitos sabem dessa história, outros ainda não sabem. Mas uma vez eu tive que sair dessa casa. E não vou citar nomes para que não possa sujar a imagem das pessoas, porque eu não gosto disso, eu não gosto de humilhar ninguém. Mas certa vez uma pessoa chegou para mim e disse sim, que eu tinha que sair daquela casa, que eu não poderia ficar, porque ali já não me cabia mais. E eu não tinha lugar para onde ir. Eu não tinha lugar, eu não tinha a quem recorrer naquele momento. E a pessoa disse, você tem 24 horas para sair dessa casa. E eu comecei a orar ao Senhor, devia ser umas 9 horas da noite, eu e minhas 2 filhas. Eu entrei para dentro daquele quarto e só me restava lágrimas e mais lágrimas. E eu cheguei e falei assim, para onde que eu vou com essas 2 crianças? Essa pessoa virou para mim e disse assim, por que você não pega uma lona e vai morar debaixo dela? Porque índios moram e não morrem, ciganos moram em lonas e não morrem. Então, assim, isso me deu aquela amargura de alma no coração. E eu olhei para o céu e lembrei de um versículo da Bíblia que se diz assim, que quando teu pai e tua mãe te desampararem, o Senhor te acolheria. Quando esse versículo veio no meu coração, eu olhei para o céu e disse assim, Deus, este é o momento. Me acolhe, Senhor. Este é o momento, porque a tua palavra não pode ser mentirosa. E comecei a orar ao Senhor e orando, e orando, e orando a Deus. E o dinheiro que tinha era muito pouco, não dava para se fazer quase nada, porque era mais que um salário mínimo e não tinha mais. E para onde você vai com pouco mais de um salário mínimo? O que você vai fazer? E eu pensava, se eu pago um aluguel agora, mês que vem eu estou precisando de novo. Mas Deus há de abrir uma porta. E naquela noite que eu comecei a orar ao Senhor, eu dormi em meio às lágrimas, ajoelhada no chão. E naquele sonho que eu tinha, o Senhor me mostrava uma despensa tão grande, mas tão grande dos altos céus. Eu entrava naquela despensa e naquela despensa tinha um anjo, a qual vinha me receber na porta e disse com essas palavras, entra nessa despensa, pega aquilo que você precisa e sai. E eu comecei a olhar aquela despensa e andava e ela era comprida e clara. Eu vi coisas naquela despensa que os olhos humanos dessa terra jamais terão visto. E eu comecei a olhar, ali tinha lustre, tinha taças de ouro, ali tinha coisas, esses lustres, por mais que a pessoa tenha dinheiro, jamais terá um igual àquele, porque o dali era maravilhoso demais. Chaves, eu olhava para uma parede e ali tinha chaves de todos os tamanhos, começando de uma menor até a maior. Tinha chave que abria portais, tinha chave que abria portas de castelo, e naquela despensa tinha comida, tinha tudo o que você pensar e precisar nessa terra, na despensa tinha. E eu olhava para todas as coisas, mas nada daquilo fazia com que o meu coração ficasse
alegre, porque o que eu precisava era simplesmente de uma casa. E eu olhava e peguei aquela chave, a chave a menorzinha que tinha naquela despensa. Eu fui e peguei aquela chave e no meu coração eu dizia: Deus, é com esta chave que eu vou abrir a porta de uma casa. E quando eu peguei aquela chave e coloquei nas minhas mãos, o anjo veio e fechou as minhas mãos e falou assim: esta é a benção que você quer? Eu falei: é. Ele fechou as minhas mãos e eu desci. Quando eu acordei, já era 3 horas da manhã. Eu estava ali naquele chão frio, mas muito frio mesmo. Eu acordei e fiquei acordada. E o Senhor falava comigo quando deu 6 horas da manhã: levanta e vai até o meio da rua. Eu subi as escadas que ia para o meio da rua. Chegando lá, eu olhei meio que sem direção e dizia: Deus, qual a direção tomar, a esquerda ou a direita? E o Senhor disse: desce, porque já preparei uma serva que já está subindo com a sua vitória. E eu comecei a glorificar a Deus e comecei a descer em sentido à casa da minha avó. E quando eu desci ali, ela já estava subindo e dizendo: encontrei para ti uma casa, a qual você vai dar o dinheiro que tem e você vai pagar as prestações. E a pessoa aceitou de todas as formas, porque ontem, desde a meia-noite, que já estava preparada, mas não podia vir até você, porque estava muito tarde, mas Deus já tinha providenciado. Então, olha, você não vai para lona, você não vai para lugar nenhum, você vai para sua casa. E eu glorifiquei a Deus, porque Deus, ele é tremendo, ele sabe como trabalhar.